Em um dia normal, Ruka está sentado em sua mesa sozinho, porque ele é um solitário, mas que na verdade ele gosta de ficar sozinho e está vendo à sua frente um monte de delinquentes juvenis na sala, e garotas, e ele não quer se misturar, pois na verdade ele odeia eles. Pelo menos ele tem mais tempo para ler os seus livros, quando percebe uma luz estranha aparecendo no meio da sala em um círculo. Ele já sabe o que é isso. Sabe que poderá ir para um outro mundo, pois ele sabe alguma coisa sobre Ezekai. Isso significa que ele vai ser ferrado de alguma forma. E pessoal, vocês pediram na enquete prota com o sistema. Se quiserem mais recap desses, deixem 100 likes para mim saber. E não vai se deixar se tornar uma vítima, antes de ficar rico investindo na bolsa de valores. Brincadeira, mas não seria uma má ideia ficar rico. Então ele tenta fugir da sala, mas não consegue a porta. Está trancada, então ele tenta sair pela saída do ar condicionado, mas não adianta, a magia aparece e força ele, e acaba sendo invocado para outro mundo de qualquer maneira. Ele achou que no outro mundo iria ver um rei gordo e uma princesa, mas não é isso que acontece, pois Haruka vê um velho careca, mexendo os braços freneticamente, entrando em pânico ao ver Haruka. E aparentemente o velho homem é Deus e ele foi o responsável pela invocação. Ele já enviou todos os colegas de classe de Ruka para o outro mundo, mas porque o protagonista teve a grande ideia de se esconder no teto, enquanto ele ainda estava sendo invocado. Isso interferiu na evocação e agora ele precisa mandar para outro mundo rapidamente, antes que ele tenha problemas por essa bagunça. Daí ele diz a Haruka que ele dará habilidades para ajudá-lo no outro mundo. Mas como ele está atrasado, todas as habilidades boas já foram escolhidas. Então as únicas que faltam que ninguém queria pegar, as únicas que faltam para ele escolher, algumas que equivalem a dados de jogo, como o aldeão de Minecraft, conjunto de aldeão, lentes de contato e uma vara, entre outros totalmente inúteis. E para piorar, ele só tem um número limitado de habilidades que pode escolher. Então Ruka começa a descontar sua raiva no Deus, por invocá-lo a que isso ter habilidades inúteis restantes, e Deus sabe que errou. Mas ele não se formou na Universidade de Deus apenas para ser xingado por um colegial. Então ele disse que lhe dará todas as habilidades restantes, como pedido de desculpas, porque não quer mais ver a cara feia por ali. Por isso teletransporta rapidamente o prota para o outro mundo, e foi legal que ele conseguiu ter mais habilidades do que o normal, mas isso não lhe dará muita vantagem, tanto que são habilidades inúteis. Quanto que foi jogado no meio da floresta. Assim que ele chegou, entrou em pânico, pois percebeu que só a floresta ao redor, e ele não tem experiência de sobrevivência na floresta, e ele não tem suprimentos, então percebe que há uma bolsa do seu lado, e essa mesma bolsa é da habilidade de aldeão de Minecraft. E a bolsa permite que ele armazene o número ilimitado de itens em seu inventário. Há também um monte de equipamentos iniciais lá, então pelo menos Haruka não vai iniciar sem equipamento. Daí, depois que ele veste suas coisas, ele decide verificar suas estatísticas, mas graças aos dados do jogo, ele precisa rolar um número para obter pontos de estatísticas. Então ele simplesmente segue em frente e joga os dados no chão. Por isso, como resultado, ele termina com a pontuação de M. Se é que me entendem. E ele não tem ideia do que M significa, então ele apenas decide colocar os pontos M em suas estatísticas de sorte, e para sua surpresa, quando ele abre sua janela de estatística, e sua estatística de sorte está completamente no máximo, fazendo-lhe pensar que podia ter usado em algo melhor. Daí ele continua olhando as suas estatísticas, e para sua surpresa, além de todas as habilidades de lixo, que ele ganhou também 2 habilidades únicas, porque ele era tão solitário na Terra, que ele não seria capaz de formar um grupo nesse mundo mesmo se quisesse. Mas em troca, sua segunda habilidade permite que ele fosse monstros a servi-lo. Ele não seria capaz de fazer amigos caso contrário. Assim Haruka fica um pouco desapontado por não ter a chance de fazer harém para si mesmo. Mas ele terá que viver assim, pois agora ele está mais preocupado com o fato de não ver nenhum de seus colegas por perto, e ele acha isso estranho, já que esse é supostamente o local de partida. Mas novamente ele nunca se importou com eles antes. Então por que ele se importaria com eles agora? Mas agora ele precisa se concentrar em obter suprimentos, para que possa viver uma vida boa aqui na floresta. Mas isso é muito mais difícil dizer do que fazer, sendo que ele mal consegue ver alguma coisa, com todas as árvores no caminho. E nesse ritmo não vai demorar muito para que ele se esbarre em um monstro acidentalmente. Se isso acontecesse,
ele seria um homem morto com certeza. Mas nesse momento Haruka lembra que ele tem uma habilidade de lente de contato. E de repente, ele pode ver todos os tipos de informações sobre seus arredores, pois acontece que as lentes de contato vêm com uma habilidade de avaliação embutida. E com ela é capaz de facilmente atravessar a floresta e encontrar alguns cogumelos, que ele pode comer sem morrer. Então ele decide colher alguns e graças à sua bolsa de aldeão, ele consegue pegar quantos quiser. Daí ele vai até o rio próximo para beber água. Quando ele termina, algo mais chama sua atenção. Então ele anda mais para a floresta, onde ele encontra uma caverna, um lugar que parece ser muito interessante para ele ignorar. Então Haruka se dirige ao local para ver o que há ali por perto e percebe que é mesmo uma caverna, mas ele fica preocupado, pois lá dentro podem existir muitos monstros. Resolve então fazer uma oração para não encontrar nenhum monstro aí por perto. E então ele começa a explorar a caverna. E ainda bem que não há monstros aqui. Esse lugar é bem espaçoso. Por isso ele decide fazer disso sua base de operações. Então ele tira da sua bolsa uma barraca em formato de triângulo e uma lamparina mágica, para assim montar seu acampamento. Depois ele usa magia para criar uma fogueira, para que ele possa se manter aquecido durante as noites frias, e coincidentemente usar sua magia de temperatura. Uma vez permitiu que ele destrancasse uma nova magia de fogo, e ser cauteloso com monstros fez ele adquirir várias habilidades referentes à detecção. Mas seu único ataque ainda é um pedaço de vara, e com isso, sabe que precisa descobrir uma maneira de se defender. Na manhã seguinte ele acorda com um susto que sai da sua barraca, e para seu alívio, parece que não houve nenhum ataque de monstro durante a noite. Esteve seguro tudo graças às propriedades anti-monstro de seus itens de habilidades inúteis. Mas apesar de estar seguro, não significa que está seguro de fome. Por isso ele pega a frigideira e cozinha alguns dos cogumelos que ele encontrou ontem. E se você está se perguntando onde ele encontrou a frigideira, ela estava apenas parada em sua bolsa de aldeão, junto com o conjunto completo de facas de cozinha e um pouco de carne. Por isso, até agora, essa bolsa tem sido a coisa mais útil no arsenal de Haruka. Então ele se pergunta que tipo de aldeão jogou ela fora antes dele pegá-la. Bom, agora que comeu, precisa descobrir o que fará de agora em diante. E sai andando um pouco para pensar e nota que a caverna é um bom local de operações, mas ainda precisa encontrar uma fonte confiável de comida e criar medidas de segurança contra qualquer monstros que quiser lhe atacar. Mas felizmente com sua lente de contato não é tão difícil encontrar alimento para durar o tempo, pois ele encontra mais alguns cogumelos e mais algumas ervas. Mas ainda precisa descobrir alguma solução para o seu problema com os monstros. Mas nesse momento, a habilidade de detecção de Haruka entra em ação e ele percebe algo acontecendo por perto. Ele decidiu verificar e fica horrorizado quando ele percebe que o barulho foi causado por um Goblin. Pois ruim se fosse só um, mas são dois deles, e ambos têm estatísticas de força maiores que a dele. Daí ele se pergunta se será capaz de derrubá-los. Com sua força atual, ele pensa em fugir, mas o fato de estar vivendo nessa floresta significa que eventualmente terá que lutar contra goblins. Isso se ele quiser sobreviver. Então escolhe acabar com isso enquanto ainda tem um elemento surpresa. E dito isso, ele não tem certeza se a sua vara será boa o suficiente para o trabalho por si só. Então ele terá que usar uma de suas magias para envolver o bastão em magia, para ver se isso faz alguma coisa e funciona melhor do que ele pensava. Então ele sai dos arbustos e ataca um dos goblins daí. Depois de bater na cabeça dele, o goblin fica atordoado e confuso.